Fala, meu amigo! Saudações vascaínas! Começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você tá no canal Machão da Gama. Vamos para mais um giro de notícias, a primeira edição de hoje, primeira edição dessa sexta-feira, pra gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Tudo o que você precisa saber sobre o nosso gigante da colina você encontra aqui. Vamos falar muito sobre o nosso Vasco da Gama, adversário definido na Copa Sul-Americana. A gente vai conhecer daqui a pouco também todo o caminho do Vasco, né? O chaveamento na Copa Sul-Americana, mas o adversário do playoff já está conhecido. Vamos falar sobre isso aqui nesse vídeo. O Vasco se deu bem, tá? Porque vai pegar um adversário que está punido pela Conmebol. O Vasco terá 2 jogos adiados, tá? No Campeonato Brasileiro. A gente vai falar sobre isso também. Cara, ontem também foi um dia onde Verratti marcou mais um golzinho, né? Importante para o Cerro Porteño e, enfim. Enquanto isso, a gente está sofrendo aqui com o Brenner, com o Spinelli, com os atacantes do Gigante da Colina. Vamos lá, depois da vinheta a gente começa. Antes, eu conto com você deixando o like, que é muito importante. Conto com você se inscrevendo também aqui no canal, se você não for inscrito. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo. Vamos naquele pique direto aos assuntos, sem enrolação. Vamos falar de Vasco da Gama. Eu vou começar falando sobre Copa Sul-Americana, porque ontem terminou a fase de grupos da Copa Sul-Americana e também da Copa Libertadores, e o Vasco conheceu o seu adversário nos playoffs da Copa Sul-Americana. Como o Vasco passou em segundo, né, no seu grupo, o Vasco vai enfrentar quem vem da Libertadores eliminado, né, no esquema ali de playoff. Quem vencer esse playoff classifica para as oitavas de final. E o adversário do Vasco será o Independiente Medellín da Colômbia. O Vasco vai pegar o Independiente Medellín nos dias 22 e 27 de julho. E a boa notícia, né, para o vascaíno, pensando assim no duelo, pensando em classificação, a boa notícia é que o Independiente Medellín não pode receber público nos seus jogos, porque está punido, está suspenso pela Conmebol. Então, o Independiente Medellín jogará com os portões fechados contra o Vasco, em função da confusão, né, promovida ali pela torcida deles no jogo contra o Flamengo pela Libertadores. O Independiente Medellín estava no grupo do Flamengo, né, acabou perdendo esse jogo aí por WO, porque a torcida fez lá uma bagunça, enfim, e invadiu o gramado, né? Enfim, uma confusão generalizada. O jogo acabou sendo cancelado. O Independiente Medellín perdeu o jogo de WO e foi punido, né, pela Conmebol. A Conmebol puniu o Independiente Medellín por 5 jogos. Eles ainda não cumpriram nenhuma partida, né, de suspensão, já que depois desse jogo, os 2 últimos jogos deles na Libertadores foram fora de casa. Então, contra o Vasco, o Independiente Medellín jogará sem público. Então, assim, para o Vasco é uma boa notícia, né? O Independiente Medellín tem uma torcida, vocês viram aí, né? Uma torcida maluca, uma torcida presente. Então, com toda certeza, faria muita pressão, né, nesse jogo. Com toda certeza, encheria lá o estádio deles. Mas sem público fica aquele clima de treino, né, vamos dizer assim, sem pressão. E como o Vasco tem uma equipe melhor do que a equipe do Independiente Medellín, acredito que o Vasco não terá dificuldades, né, jogando sem essa pressão, jogando num campo ali completamente vazio. E no jogo de volta em São Januário, a torcida do Independiente Medellín também não pode se fazer presente, porque está punido. O Independiente Medellín não pode receber nem torcida visitante. Então, o jogo de ida será sem público e o jogo de volta será torcida única. Apenas torcida do Vasco da Gama no jogo de volta. Então, o Vasco acho que pegou o melhor adversário possível nesse playoff da Sul-Americana, porque tem essa vantagem, né, de jogar apenas com torcida a favor e não torcida contra. Vasco e Independiente Medellín na próxima fase, nos playoffs aí da Copa Sul-Americana. Os jogos vão acontecer na data base 22 e 27 de julho. E por conta disso, o Vasco terá 2 jogos adiados no Campeonato Brasileiro. Tá vendo aí, Renato Gaúcho? Se tivesse levado a sério a Sul-Americana, principalmente no jogo contra a equipe do Olímpia,
não teria esse caos todo, né, de adiar jogo, agora o Vasco vai ficar com jogo a menos no Campeonato Brasileiro. Enfim, que planejamento, hein, Renato Gaúcho, que planejamento do Departamento de Futebol do Vasco da Gama. Enfim, com a definição, né, do chaveamento ali da Copa Sul-Americana, o Vasco terá 2 jogos adiados pelo Campeonato Brasileiro. Serão os jogos contra Vitória e Chapecoense, porque as datas vão coincidir ali exatamente com os jogos contra o Independente Medellín pelos playoffs da Copa Sul-Americana. Seria dia 22 e 27 de julho também essas partidas. Então, o jogo contra o Vitória lá no Barradão, esse jogo contra o Vitória no Barradão e contra a Chapecoense em Chapecó. Esses 2 jogos serão adiados aí pela Confederação Brasileira de Futebol. Que planejamento, hein, meus amigos? Que planejamento. Vai prejudicar, né? Porque assim, o Vasco nesse momento tá ali na luta na parte de baixo, né? Aí e as partidas serão logo depois da Copa, né? Então vai voltar a Copa, a gente não sabe se o Vasco vai estar dentro ou fora da zona do rebaixamento, mas vai estar liberando, e aí você vai ficar com 2 jogos a menos, bem possivelmente vai dar uma distanciada, né? Infelizmente ali dos clubes. E aí a pressão fica maior. Ah, tá com 2 jogos a menos, mas tá na zona. Enfim. Meu amigo, complicado. E ontem tivemos Pablo Verratti mais uma vez balançando as redes, tá? Inclusive, Verratti ajudou, né, nessa definição aí do adversário do Vasco na Copa Sul-Americana, porque se o Sporting Cristal vencesse o Cerro Porteño, o adversário do Vasco seria outro, né? Poderia ser o Nacional do Uruguai ou o próprio Sporting Cristal. Mas Pablo Verratti marcou e abriu ali o placar, né, para o Cerro Porteño contra o Sporting Cristal, mais um gol de cabeça do Verratti, e com a derrota do Sporting Cristal, o Vasco foi empurrado ali para pegar o Independente Medellín. Então, de certa forma, o Verratti ajudou o Vasco, né, na noite de ontem. Eu que sinto muita saudade do Verratti, tá? Ele não estava numa fase legal, não estava, mas sempre guardava os seus golzinhos, né? O Vasco não poderia jamais ter liberado um atacante que entrega a quantidade de gols que o Verratti entrega.